Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho da 9ª semana do Tempo Comum. Hoje também é festa de São Bonifácio, que foi monge, bispo e mártir da igreja. Nascido na Alemanha em 673 e martirizado na Holanda em 754. O evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. Diz o texto que Jesus ensinava no templo. E lá ele fez um questionamento sobre uma questão que era defendida até pelos mestres da lei, que o Messias vindouro era filho ou descendente de Davi. Então Jesus diz, como é que isso pode realmente acontecer? Porque no Salmo 110, no versículo 1, o próprio Davi, diz Jesus, movido pelo Espírito Santo, disse: o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, é o próprio Davi, diz Jesus, quem chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode ser então seu filho? Será que o Messias vindouro não tem uma outra origem? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a palavra Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido. Traduzido para o grego, Christos. E esta coisa tem muito a ver aí em relação a Davi, por causa da unção, o rei que era ungido e assim por diante. Pois bem. Então, voltando agora à questão aqui da pertença ou da filiação também, né, do Messias como filho de Davi, lá no passado, ainda uma profecia popular vinda de Natã dizia o seguinte, que no início da monarquia lá de Davi, Deus teria prometido que faria suscitar no meio dos descendentes de Davi uma pessoa, alguém que pudesse assumir o trono de Davi. Seria, portanto, um descendente de Davi a assumir a realeza, consolidar a realeza. Estreitar, portanto, os laços entre Deus e este soberano. A ponto dele ser, quer dizer, Deus ser para ele como um pai e ele para Deus como um filho. Então, esta profecia ou este ensinamento passou pelo meio do povo ao longo de muitos séculos. Jerusalém foi destruída, a monarquia acabou, mas o povo tinha essa esperança e essa expectativa. Queria, no tempo, sei lá quando, iria aparecer esse descendente de Davi, que iria consolidar, portanto, a realeza e, de novo, restaurar a monarquia perdida, e isso seria para sempre. Olha, isso é um absurdo. Quantos séculos havia se passado? E Jesus, quando aparece, Jesus tem uma outra postura, um outro ensinamento. Para Jesus, é o reino de Deus. É o reino de Deus. E ele realmente faz questão de chamar para o reino de Deus, que tem uma outra proposta. Nada daquela monarquia passada, que já tinha caducado, que já tinha se perdido e tinha até desaparecido. Agora, os tempos são outros. É o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. E Jesus chama, convida para fazer parte do reino de Deus. Por quê, hein? Porque aquele que fala agora, ele realmente é filho de Deus. Quando eu falava agora há pouco, será que ele não tem uma outra origem? Tem, porque o próprio Davi reconheceu. Quer dizer, o Senhor ao meu Senhor, ou seja, este está antes de mim. O Messias, o próprio Davi reconhece, está antes de mim. Se ele está antes de mim, como é que ele pode ser meu filho? Não tem cabimento. Então a origem de Jesus é divina, ele vem de Deus. Ele realmente, na plenitude dos tempos, ele assume a natureza humana, gerado no seio da Virgem Mãe, que dá à luz um filho, e este filho é o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, que resgata o povo de Deus para um novo tempo, uma nova aliança, nada a ver com monarquia antiga, passada, nem que esta monarquia realmente chamasse aí a atenção de um grande monarca que foi Davi. Não tem nada a ver. Jesus é o Filho amado de Deus e ponto final.
Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem todos com Deus.